Um magistrado respeitado, que perdeu a visão e a esperança, vive isolado num mundo de ordens e silêncios, até que a queda de uma faxineira humilde faz ruir não só o silêncio, mas também o muro ao redor do seu coração. A presença dela, forte, doce e sincera, reacende nele a chama do cuidado, e quando o mundo tenta separá-los, é o amor que se impõe como sentença final. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O som metálico da bengala ecoava pelos corredores marmorosos do Tribunal de Justiça de Brasília, marcando o ritmo preciso de passos que todos já conheciam de cor. Cada batida no chão frio era como uma sinfonia de autoridade, anunciando a chegada de um dos homens mais respeitados e temidos do Distrito Federal. Dr. Rodrigo Mendes Santana não precisava enxergar o mundo para dominá-lo completamente. Aos 42 anos, o magistrado carregava consigo uma reputação construída ao longo de 2 décadas de carreira impecável. Suas sentenças eram estudadas em universidades, suas decisões citadas em livros de direito e sua fortuna, herdada de uma família tradicional de Minas Gerais, garantia-lhe uma vida de luxo e conforto. Mas havia 5 anos, um acidente de carro havia roubado sua visão, deixando-o mergulhado em uma escuridão que ele aprendeu a transformar em poder. Naquele tribunal, ele não era apenas um juiz, era uma lenda viva. Seus sentidos aguçados captavam nuances que os olhos de outros jamais perceberiam. O tremor na voz de um advogado mentiroso, a respiração acelerada de uma testemunha nervosa, o sussurro de papéis sendo escondidos, nada escapava à sua percepção afiada como uma lâmina. A rotina de Rodrigo era milimetricamente calculada. Às 7h15 da manhã, seu motorista particular, João, estacionava a Mercedes preta em frente ao mesmo meio-fio de sempre. Às 7h20, seu segurança pessoal, Antônio, o guiava pelos mesmos degraus de mármore. Às 7h25, ele já estava em seu gabinete, preparando-se para mais um dia de julgamentos que decidiriam o destino de vidas alheias. Era um homem de poucas palavras e nenhum sorriso. Desde o acidente, havia construído uma muralha de frieza ao redor do coração, protegendo-se de qualquer sentimento que pudesse ser interpretado como fraqueza. O amor era um luxo que não podia se permitir, uma distração perigosa para alguém cuja mente precisava permanecer sempre afiada e imparcial. Naquela manhã de terça-feira de março, enquanto Rodrigo revisava mentalmente os casos do dia, do outro lado da cidade, em uma pequena casa no Gama, Camila da Silva Santos acordava antes do sol nascer. Aos 26 anos, ela carregava o peso do mundo nos ombros magros, mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com uma centelha de esperança que a vida ainda não conseguira apagar completamente. A casa onde morava com o irmão Lucas era simples, mas limpa. 2 peças pequenas, um banheiro minúsculo e uma cozinha que mais parecia um closet. As paredes descascadas contavam histórias de dificuldades, mas Camila sempre se esforçava para mantê-las cobertas, com fotografias sorridentes de tempos melhores, quando seus pais ainda estavam vivos e a família era completa. Lucas, de apenas 19 anos, havia sido diagnosticado com uma doença renal crônica que exigia tratamentos caros e constantes. Desde que perderam os pais em um acidente de ônibus 3 anos antes, Camila se tornara mãe, pai, irmã e provedora. Trabalhava em 2 empregos, de dia como faxineira no tribunal, à noite limpando escritórios no plano piloto. Mas mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. Naquela manhã, enquanto preparava um café fraco e olhava para o irmão ainda dormindo no sofá-cama, Camila fez uma oração silenciosa. Era seu primeiro dia no novo emprego no tribunal, uma oportunidade que havia conseguido através de uma amiga que conhecia alguém da administração. O salário era melhor que seus trabalhos anteriores,
e vinha com plano de saúde, algo que poderia mudar a vida de Lucas. Às 5:30 da manhã, ela já estava no ponto de ônibus, vestindo o uniforme azul marinho que havia comprado com suas últimas economias. O tecido era barato, mas ela havia passado ferro com tanto cuidado que parecia quase novo. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples e ela carregava uma bolsa pequena com um sanduíche de mortadela e uma garrafa d'água. Seria seu almoço. Durante a viagem de 1 hora até o centro de Brasília, Camila observava pela janela as construções modernistas que pareciam tocar o céu. Sonhava em um dia poder morar em um lugar assim, mas sabia que sonhos não pagavam contas. Por enquanto, sua única meta era manter o emprego e juntar dinheiro suficiente para o próximo tratamento de Lucas. Quando chegou ao tribunal, às 6:45, o sol ainda lutava para nascer por trás dos prédios imponentes. O edifício era uma obra de arte da arquitetura brasileira, com suas linhas retas e vidros espelhados que refletiam o céu em tons de rosa e laranja. Para Camila, no entanto, era apenas mais um local de trabalho. Um lugar onde ela seria invisível, mais uma sombra entre as muitas que limpavam os rastros deixados pelos poderosos. Dona Marta, a supervisora da limpeza, era uma mulher de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos cansados, mas bondosos. Ela recebeu Camila na entrada de serviço e começou a explicar as regras do trabalho. Aqui é diferente dos outros lugares, menina, disse Dona Marta, enquanto caminhavam pelos corredores ainda vazios. Tem gente muito importante trabalhando aqui. Juízes, desembargadores, advogados famosos. A gente tem que ser discreta, fazer nosso trabalho sem incomodar ninguém. Camila balançou a cabeça, absorvendo cada palavra. Dona Marta continuou. Especialmente quando se trata do Dr. Rodrigo. Ele é cego, mas isso não significa que ele não perceba tudo o que acontece ao redor dele. Na verdade, ele percebe mais que a maioria. É um homem respeitável, mas muito reservado. Se você encontrar com ele nos corredores, seja educada, mas não tente conversar. Ele não gosta de conversas desnecessárias. O coração de Camila acelerou um pouco. Ela já havia ouvido falar do Dr. Rodrigo Mendes Santana. Nos jornais, ele era sempre descrito como um homem brilhante e implacável. Algumas pessoas o admiravam, outras o temiam, mas ninguém o ignorava. E uma coisa muito importante, Dona Marta parou e olhou diretamente nos olhos de Camila. Nunca deixe nada fora do lugar no gabinete dele. Ele sabe exatamente onde cada coisa fica. Se você mover algo, mesmo que seja apenas 1 centímetro, ele vai perceber. Camila passou as primeiras horas do dia aprendendo a rotina. Começava limpando os banheiros, depois os corredores do térreo, e só então subia para os andares onde ficavam os gabinetes dos juízes. O trabalho era pesado, mas ela estava acostumada. Suas mãos, já calejadas de outros empregos, seguravam o esfregão com firmeza, enquanto sua mente vagava entre preocupações com Lucas e esperanças de um futuro melhor. Por volta das 10 da manhã, chegou a hora de limpar o corredor do 5º andar, onde ficava o gabinete do Dr. Rodrigo. Camila subiu as escadas, carregando seu balde e todos os produtos de limpeza, tentando fazer o mínimo de barulho possível. O corredor era silencioso, interrompido apenas pelo som distante de vozes vindas de outros gabinetes. Ela começou limpando as janelas do final do corredor, trabalhando em direção ao gabinete do juiz. Seus movimentos eram meticulosos, quase mecânicos, resultado de anos de experiência. Quando chegou próximo à porta do Dr. Rodrigo, pôde ouvir sua voz grave e imponente vindo de dentro do gabinete. Ele estava ditando uma sentença para sua secretária, e cada palavra era pronunciada com uma clareza e autoridade que fazia Camila entender por que todos o respeitavam tanto. Foi nesse momento que o destino decidiu intervir. Camila havia deixado uma pilha de documentos que precisavam ser entregues na secretaria em cima de uma mesa próxima à porta do gabinete.
Quando se virou para pegar o esfregão, seu cotovelo esbarrou na pilha, fazendo com que dezenas de papéis se espalhassem pelo chão de mármore, com um barulho que ecoou pelo corredor como um trovão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A voz do Dr. Rodrigo parou abruptamente e Camila sentiu seu coração disparar. Suas mãos tremiam enquanto se ajoelhava rapidamente para recolher os papéis, tentando desesperadamente colocá-los na ordem correta. A porta do gabinete se abriu com um rangido suave e os passos firmes do Dr. Rodrigo ecoaram no corredor. Camila não ousava levantar os olhos, mas podia sentir a presença dele se aproximando. Quando ele parou bem na sua frente, ela finalmente teve coragem de olhar para cima. Dr. Rodrigo Mendes Santana era ainda mais imponente pessoalmente do que nas fotografias dos jornais. Alto, com ombros largos e postura ereta, ele irradiava autoridade, mesmo sem dizer uma palavra. Seus cabelos escuros tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, e seus olhos, mesmo sem enxergar, pareciam penetrar na alma de quem os observava. Ele usava um terno preto impecável e uma gravata azul marinho que custava mais do que Camila ganhava em um mês. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Camila engoliu em seco, tentando encontrar palavras. Eu peço muito perdão, doutor. Foi um acidente. Eu estava limpando e esbarrei sem querer nos documentos. Vou recolher tudo agora mesmo." Suas palavras saíram atropeladas, carregadas de nervosismo e vergonha. Dr. Rodrigo permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Camila podia sentir o cheiro de seu perfume caro, misturado com o aroma de seu aftershave. Uma fragrância masculina e sofisticada que contrastava completamente com o cheiro de produtos de limpeza que a rodeava. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, inclinando ligeiramente a cabeça em sua direção. "Camila, senhor. Camila da Silva Santos. É seu primeiro dia?" "Sim, senhor." Dr. Rodrigo assentiu lentamente. Mesmo sem enxergá-la, ele conseguia perceber o tremor em sua voz, o cheiro de nervosismo misturado com um perfume barato e doce e algo mais, uma fragilidade que despertou nele uma sensação estranha, quase esquecida. "Recolha os documentos e entregue na secretaria", disse ele finalmente. "E tome mais cuidado da próxima vez." "Sim, senhor." "Muito obrigada." Rodrigo se virou e voltou para seu gabinete, fechando a porta atrás de si. Camila ficou parada por alguns segundos, ainda tremendo, antes de terminar de recolher os papéis e continuar seu trabalho. Não sabia que, do outro lado da porta, Dr. Rodrigo havia parado de trabalhar e estava pensando no timbre daquela voz que, de alguma forma estranha, havia tocado uma corda sensível em seu coração blindado. Naquela noite, em sua mansão no Lago Sul, Rodrigo jantou sozinho, como sempre fazia. A mesa de mogno maciço comportava 12 pessoas, mas apenas uma cadeira era usada. Ele comia em silêncio, servido por Marina, sua governanta de confiança, enquanto sua mente insistia em voltar ao encontro do corredor. Havia algo na voz daquela mulher que o incomodava. Não era apenas o nervosismo. Ele estava acostumado a deixar as pessoas nervosas. Era algo mais profundo. Uma vulnerabilidade genuína que contrastava com a falsidade que ele encontrava na maioria das pessoas que conhecia. Em seu mundo de poder e dinheiro, todos tinham segundas intenções. Todos queriam algo dele. Mas naquela voz, ele não havia detectado nada além de medo e vergonha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Camila chegava em casa exausta, mas aliviada. Havia conseguido passar pelo primeiro dia sem ser demitida, apesar do incidente com os documentos. Lucas estava acordado no sofá, assistindo a um programa de televisão. "E aí, mana? Como foi o primeiro dia no tribunal?" perguntou ele, tentando disfarçar a dor que sentia nos rins. "Foi bem", mentiu Camila, não querendo preocupá-lo com o que havia acontecido. "O pessoal parece legal. E o trabalho não é muito diferente dos outros lugares." Ela não contou sobre o encontro com Dr. Rodrigo,
nem sobre como suas pernas haviam tremido quando ele a olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar sua alma. Também não contou sobre como, durante o resto do dia, havia pensado na voz grave dele ecoando em sua mente. No dia seguinte, Camila chegou ao tribunal determinada a ser ainda mais cuidadosa. Havia dormido pouco, preocupada em não cometer nenhum erro que pudesse custar seu emprego. Lucas havia passado a noite com dores, e ela sabia que em breve precisaria marcar uma nova consulta com o nefrologista, mais uma despesa que seu orçamento mal conseguiria comportar. A manhã transcorreu sem incidentes. Camila limpou os banheiros, os corredores do térreo e começou a subir para os andares superiores. Quando chegou ao 5º andar, pode ouvir a voz do Dr. Rodrigo vinda de uma das salas de audiência. Ele estava conduzindo um julgamento e sua voz ecoava pelos corredores com autoridade e precisão. Camila tentou trabalhar em silêncio, mas não conseguia evitar prestar atenção ao que estava acontecendo na sala de audiência. A forma como o Dr. Rodrigo conduzia o julgamento era impressionante. Mesmo sem enxergar, ele controlava completamente a situação, fazendo perguntas precisas e detectando inconsistências nas declarações das testemunhas com uma habilidade quase sobrenatural. Estava tão concentrado ouvindo que não percebeu a poça d'água que havia se formado no chão onde ela estava limpando. Quando deu um passo para trás, seu pé escorregou na superfície molhada e ela caiu pesadamente no chão de mármore. O balde d'água se espalhou, criando uma barulheira que ecoou pelos corredores como um acidente de trânsito. A dor foi imediata. Camila sentiu uma pontada aguda no quadril e no joelho direito. Mas o que mais a preocupava era o barulho que havia feito. Em segundos, várias pessoas saíram de seus gabinetes para ver o que havia acontecido. Entre elas estava Dr. Rodrigo, que se aproximou rapidamente, guiado pelo som. "Alguém se machucou?" perguntou ele, sua voz carregada de uma preocupação que surpreendeu a todos, incluindo ele mesmo. "Foi a faxineira nova", respondeu alguém. Ela escorregou na água. Dr. Rodrigo se ajoelhou no chão molhado, sem se importar com o terno caro, e estendeu a mão até encontrar o braço de Camila. Seus dedos tocaram sua pele com uma delicadeza que contrastava completamente com sua reputação de frieza. "Você está bem? Consegue se mexer?" perguntou ele, sua voz mais suave do que Camila havia escutado no dia anterior. Eu acho que sim", respondeu ela, tentando se levantar. "Desculpe pelo barulho, doutor." "Desculpe mesmo." Quando Camila tentou se apoiar na perna direita, uma expressão de dor cruzou seu rosto. Dr. Rodrigo, mesmo sem enxergá-la, percebeu pela mudança em sua respiração que algo estava errado. "Você está sentindo dor", afirmou ele. "Não tente se levantar ainda." "Eu estou bem, doutor. Posso continuar trabalhando." "Não seja tola", disse ele com uma firmeza que não admitia discussão. "Alguém chame a enfermaria." "Ela precisa ser examinada." A preocupação genuína na voz do Dr. Rodrigo deixou todos surpresos. Aquele homem, conhecido por sua frieza, estava demonstrando uma humanidade que poucos já haviam presenciado. Camila olhou para ele com uma mistura de gratidão e confusão, não entendendo por que alguém tão importante estava se importando com uma simples faxineira. Em poucos minutos, chegaram 2 funcionários da enfermaria com uma cadeira de rodas. Dr. Rodrigo insistiu em acompanhar Camila até a pequena sala de primeiros socorros, onde a enfermeira examinou seu quadril e joelho. "Não parece haver nada quebrado", diagnosticou a enfermeira. "Mas há um hematoma considerável. Ela deve ficar em observação por algumas horas e evitar esforços pelos próximos dias." "Eu não posso ficar parada", protestou Camila. "Preciso trabalhar." "O trabalho pode esperar", disse Dr. Rodrigo, surpreendendo novamente a todos com sua atitude. "Sua saúde é mais importante." Camila olhou para ele com lágrimas nos olhos, não de dor física, mas de uma emoção que não conseguia explicar.
Fazia tanto tempo que alguém se preocupava genuinamente com ela, que alguém colocava seu bem-estar acima de qualquer outra coisa. Dr. Rodrigo ficou na enfermaria até ter certeza de que Camila estava bem. Quando finalmente se levantou para ir embora, parou na porta e se virou em sua direção. "Descanse", disse ele simplesmente, "e não se preocupe com o trabalho hoje." Após ele sair, Camila ficou sozinha na enfermaria, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Por que aquele homem poderoso estava sendo tão gentil com ela? Por que seus olhos, mesmo sem enxergar, pareciam vê-la de uma forma que ninguém mais conseguia? Enquanto isso, Dr. Rodrigo voltou para seu gabinete, mas não conseguiu se concentrar no trabalho. Sua mente insistia em voltar àquele momento quando tocou o braço de Camila, quando sentiu a pele macia e quente dela sob seus dedos. Havia algo naquele toque que havia despertado sensações que ele pensava terem sido enterradas para sempre, junto com sua visão. Pela primeira vez em 5 anos, Dr. Rodrigo Mendes Santana se pegou pensando em uma mulher não como um caso jurídico ou uma complicação profissional, mas como uma pessoa que havia tocado uma parte de seu coração que ele nem sabia que ainda existia. Na manhã seguinte, Camila retornou ao trabalho, ainda sentindo as dores da queda, mas determinada a não demonstrar fraqueza. Havia passado a noite pensando na gentileza inesperada do Dr. Rodrigo, na forma como seus dedos haviam tocado seu braço com uma delicadeza que ela jamais imaginaria vir de um homem tão poderoso. Cada vez que fechava os olhos, podia sentir novamente aquele toque e ouvir a preocupação genuína em sua voz. Lucas havia notado que algo estava diferente em sua irmã. Durante o café da manhã, apenas pão com manteiga e café fraco, ele percebeu que Camila estava mais distraída que o normal, perdida em pensamentos que a faziam corar sem motivo aparente. "Maná, você está bem?" perguntou ele, observando-a com os olhos perspicazes que herdara da mãe. "Você parece diferente." "Estou ótima", respondeu Camila rapidamente, evitando o olhar do irmão. "Só um pouco cansada. O trabalho no tribunal é mais exigente que eu imaginava." Mas a verdade era que Camila não conseguia parar de pensar no Dr. Rodrigo. Havia algo naquele homem que despertava nela sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo que o respeitava e o temia, sentia-se estranhamente atraída por ele. Talvez fosse a vulnerabilidade que ele escondia por trás da máscara de autoridade, ou talvez fosse a forma como ele havia se preocupado com ela no dia anterior. Quando chegou ao tribunal, Camila foi direto procurar Dona Marta para explicar o que havia acontecido e se certificar de que não seria demitida por causa do acidente. "Menina, você não precisa se preocupar", disse Dona Marta com um sorriso carinhoso. "O Dr. Rodrigo já conversou comigo. Ele disse que foi um acidente e que você não deve se sentir culpada. Aliás, ele pediu para que você trabalhasse apenas nos andares inferiores hoje, para não forçar a perna machucada." Camila ficou surpresa. Dr. Rodrigo havia pensado nela depois que saiu da enfermaria? Havia se preocupado o suficiente para dar instruções sobre seu trabalho? Ele realmente disse isso? Perguntou ela, tentando disfarçar a emoção em sua voz. "Disse sim. E entre nós, menina, em 20 anos trabalhando aqui, nunca vi o Dr. Rodrigo se preocupar tanto com um funcionário. Você deve ter causado uma boa impressão." Durante toda a manhã, Camila trabalhou nos andares inferiores como havia sido instruído, mas sua mente voava constantemente para o 5º andar, onde Dr. Rodrigo conduzia seus julgamentos. Ela se pegava imaginando como ele estava, se havia pensado nela, se seus caminhos se cruzariam novamente naquele dia. Por volta do meio-dia, enquanto limpava o hall principal, Camila começou a sentir uma tontura estranha. Havia pulado o café da manhã para economizar dinheiro. O pouco que tinham em casa precisava ser guardado para a consulta médica de Lucas. E o esforço físico do trabalho estava cobrando seu preço. Ela tentou se apoiar na parede, mas a tontura se intensificou. Naquele momento,
Dr. Rodrigo descia as escadas, acompanhado de sua secretária, doutora Helena, uma mulher elegante de meia-idade que trabalhava com ele há mais de 10 anos. Eles discutiam os detalhes de um processo complexo quando ele parou abruptamente no meio do caminho. "Espere", disse ele, levantando uma mão para interromper a conversa. "Você ouve isso?" "Ouvir o quê, doutor?" perguntou Helena, olhando ao redor. Dr. Rodrigo concentrou-se, seus sentidos aguçados, captando algo que outros não percebiam. Era uma respiração irregular, ofegante, vinda da direção do hall principal. Ele reconheceu imediatamente. Era Camila. "Há alguém em dificuldade no hall", disse ele, descendo rapidamente as escadas restantes. Quando chegaram ao hall principal, encontraram Camila apoiada na parede, extremamente pálida e respirando com dificuldade. Suas pernas tremiam e ela lutava para se manter de pé. "Camila!" exclamou o Dr. Rodrigo, aproximando-se rapidamente. "O que está acontecendo?" Eu estou bem, doutor", murmurou ela, tentando endireitar o corpo. "Só um pouco tonta. Deve ser por causa da queda de ontem." Mas Dr. Rodrigo, com seus sentidos apurados, percebeu que não era apenas tontura. Havia algo mais profundo acontecendo. Ele colocou a mão no pulso dela e sentiu que estava fraco e irregular. Seu rosto estava gelado e ele podia detectar um leve tremor que não tinha nada a ver com nervosismo. "Helena, chame imediatamente a enfermaria", ordenou ele, "e peça para trazerem uma cadeira de rodas." "Doutor, eu realmente estou bem", insistiu Camila, mas sua voz estava cada vez mais fraca. "Você não está bem", disse Dr. Rodrigo com firmeza. "Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa?" A pergunta pegou Camila de surpresa. Ela hesitou, sabendo que a verdade revelaria mais sobre sua situação financeira do que gostaria de admitir. "Eu tomei café da manhã", mentiu ela. Dr. Rodrigo inclinou a cabeça ligeiramente e Camila teve a impressão perturbadora de que ele estava lendo sua alma. Havia algo na forma como ele a observava, mesmo sem enxergar, que a fazia sentir como se todos os seus segredos estivessem expostos. "Você está mentindo", disse ele suavemente. "Posso perceber pelo tremor em sua voz e pela forma como seu corpo está reagindo. Quando foi a última vez que você fez uma refeição adequada?" As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Camila. Não era apenas a fraqueza física que a estava afetando, mas a humilhação de ter sua pobreza exposta diante daquele homem que representava tudo que ela nunca poderia ter. "Eu não quero sua pena", sussurrou ela, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. "Não é pena", respondeu Dr. Rodrigo, sua voz surpreendentemente gentil. "É preocupação humana, algo que parece estar em falta neste mundo." Naquele momento, os funcionários da enfermaria chegaram com a cadeira de rodas. Dr. Rodrigo insistiu em acompanhar Camila até a sala de primeiros socorros, onde o enfermeiro, Sr. Carlos, um homem experiente de cabelos grisalhos, a examinou cuidadosamente. Pressão arterial baixa, sinais de desidratação e hipoglicemia, diagnosticou o Sr. Carlos depois de alguns minutos. "Quando foi sua última refeição, senhora?" Camila olhou para Dr. Rodrigo, que permanecia ao lado da maca com uma expressão séria. Ela sabia que não adiantava mais mentir. "Ontem à noite", admitiu ela em voz baixa. "Um sanduíche pequeno. E hoje?" pressionou o enfermeiro. Só meio copo de café." O silêncio que se seguiu foi pesado. Dr. Rodrigo cerrou os punhos e Camila podia ver uma tensão em seu maxilar, que indicava que ele estava lutando para controlar suas emoções. "Vou providenciar algo para ela comer", disse o Sr. Carlos, "mas ela precisa descansar e se alimentar adequadamente. Não pode continuar trabalhando neste estado." "Eu preciso trabalhar", protestou Camila fracamente. "Não posso me dar ao luxo de perder um dia de trabalho." "O trabalho pode esperar", disse Dr. Rodrigo com autoridade. "Sua saúde é prioridade." Ele se virou para o Sr. Carlos. "Providencie uma refeição completa e certifique-se de que ela coma tudo." "Sim, doutor",
Quando o Sr. Carlos saiu para buscar a comida, Dr. Rodrigo se aproximou da maca onde Camila estava deitada. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, algo que surpreendeu Camila profundamente. Um homem de sua posição não deveria estar ali, preocupando-se com uma simples faxineira. "Por que você não me disse que estava passando dificuldades?" perguntou ele suavemente. "Por que o senhor se importaria?" respondeu Camila, genuinamente confusa. "Eu sou apenas mais uma funcionária. Uma entre centenas que trabalham neste prédio." Dr. Rodrigo ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse processando suas próprias emoções. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade que Camila nunca havia escutado antes: vulnerabilidade. "Você não é invisível", disse ele, ecoando as palavras que havia dito no dia anterior. "Pelo menos não para mim." Essas palavras atingiram Camila como um raio. Durante toda a sua vida, ela havia se sentido invisível, uma sombra que limpava os rastros de outros, que trabalhava em silêncio sem que ninguém notasse sua presença. Mas aquele homem, ironicamente cego, estava dizendo que havia de uma forma que ninguém mais conseguia. "Por quê?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. "Por que o senhor está sendo tão gentil comigo?" Dr. Rodrigo hesitou. Ele mesmo não entendia completamente o que estava acontecendo com ele. Desde o acidente que roubara sua visão, ele havia se fechado emocionalmente, construindo muralhas ao redor do coração para se proteger da pena e da falsa compaixão das pessoas. Mas havia algo em Camila que atravessava essas defesas como se elas não existissem. "Eu não sei", admitiu ele honestamente. "Há algo em você que me toca de uma forma que não consigo explicar." Sr. Carlos retornou com uma bandeja contendo um almoço completo: arroz, feijão, carne, salada e uma tigela de sopa. O aroma da comida fez o estômago de Camila roncar audivelmente e ela corou de vergonha. "Come", disse Dr. Rodrigo gentilmente. Camila começou a comer devagar, tentando manter a compostura. Mas era difícil não demonstrar o quanto estava faminta. Dr. Rodrigo permaneceu ao lado dela, e sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Ela se sentia protegida, mas também exposta, como se ele pudesse ver todas as suas fraquezas e medos. "Você tem família?" perguntou ele enquanto ela comia. "Tenho um irmão", respondeu Camila. "Lucas, ele tem 19 anos. E seus pais?" "Partiram há 3 anos. Acidente de ônibus." Dr. Rodrigo assentiu lentamente. Ele entendia a dor da perda, embora a sua fosse diferente. Havia perdido sua visão, mas seus pais ainda estavam vivos, morando em Belo Horizonte. Camila havia perdido as pessoas mais importantes de sua vida e ainda assim encontrava forças para continuar lutando. "Seu irmão trabalha." Ele está doente", admitiu Camila hesitantemente. "Problemas nos rins. Precisa de tratamento constante." As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Dr. Rodrigo. A falta de dinheiro para comida, a determinação em manter o emprego, o medo de perder um dia de trabalho, tudo fazia sentido agora. Camila estava sustentando um irmão doente sozinha, sacrificando suas próprias necessidades para cuidar dele. "E você está fazendo isso sozinha", disse ele. Não era uma pergunta, mas uma constatação. "Não tenho escolha", respondeu Camila, terminando a sopa. "Ele é tudo que me resta no mundo." Dr. Rodrigo sentiu uma onda de admiração por aquela mulher jovem que carregava tanto peso nos ombros e ainda assim mantinha uma doçura em sua voz que tocava seu coração. Ele havia conhecido muitas pessoas ao longo de sua carreira, advogados poderosos, empresários ricos, políticos influentes, mas nunca havia encontrado alguém com uma força tão genuína. "Qual é o nome do médico do seu irmão?" perguntou ele. "Dr. Fernando Almeida." "Ele atende no Hospital Sara. Mas por quê?" "Apenas curiosidade profissional", mentiu Dr. Rodrigo. Na verdade, ele já estava planejando fazer algumas ligações.
verificar se havia algo que pudesse fazer para ajudar. Camila terminou de comer, sentindo-se muito melhor fisicamente, mas emocionalmente confusa. Por que aquele homem estava demonstrando tanto interesse em sua vida? Por que alguém de sua posição se importaria com os problemas de uma faxineira? Obrigada, disse ela quando o Sr. Carlos voltou para verificar como ela estava. Pela comida e por tudo. Não me agradeça ainda, disse Dr. Rodrigo levantando-se da cadeira. Quero que você vá para casa hoje e descanse. Amanhã, quando voltar, quero que me procure em meu gabinete. Mas, doutor, eu não posso perder um dia de trabalho. Preciso do dinheiro. Você será paga normalmente, disse ele com firmeza. Considere um dia de licença médica. Camila olhou para ele com lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Fazia tanto tempo que alguém se preocupava com ela, que alguém a tratava com dignidade e respeito. Eu não sei como agradecer, sussurrou ela. Dr. Rodrigo parou na porta da enfermaria e se virou em sua direção. Por um momento, Camila teve a impressão de que ele estava realmente olhando para ela, vendo-a de uma forma que ia além da visão física. Não precisa agradecer, disse ele. Apenas cuide-se. O mundo já tem perdas demais. Depois que ele saiu, Camila ficou sozinha na enfermaria, tentando processar tudo o que havia acontecido. Havia algo no jeito como o Dr. Rodrigo falou sobre perdas que a fez suspeitar de que ele entendia sua dor de uma forma muito pessoal. Naquela tarde, quando Camila chegou em casa, encontrou Lucas assistindo televisão no sofá. Ele imediatamente notou que ela havia chegado mais cedo que o normal. Mana, o que aconteceu? Você foi demitida? Não, respondeu Camila sentando-se ao lado dele. Na verdade, aconteceu algo muito estranho hoje. Ela contou a Lucas sobre o desmaio, sobre a gentileza do Dr. Rodrigo, sobre como ele havia insistido que ela fosse para casa descansar. Lucas ouviu tudo com atenção, notando como os olhos da irmã brilhavam quando ela falava sobre o juiz. Parece que você impressionou alguém muito importante, disse Lucas com um sorriso maroto. E pelo jeito que você está falando dele, parece que ele também impressionou você. Camila corou. Não seja bobo, Lucas. Ele é um juiz, um homem importante. Eu sou apenas uma faxineira. Ele só estava sendo gentil. Mana, eu posso estar doente, mas não sou cego. Você gosta dele. Isso é ridículo, protestou Camila, mas sua voz não carregava convicção. É mesmo? Insistiu Lucas. Quando foi a última vez que vi você corar ao falar de alguém? Quando foi a última vez que seus olhos brilharam assim? Camila não soube o que responder. Talvez Lucas estivesse certo. Talvez ela realmente estivesse desenvolvendo sentimentos pelo Dr. Rodrigo. Mas como poderia ser diferente? Ele havia mostrado uma gentileza e uma preocupação que ela não recebia há anos. Havia-a tratado como uma pessoa digna de respeito, não como uma sombra invisível. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dr. Rodrigo estava em seu escritório em casa, mas não conseguia se concentrar no trabalho. Sua mente voltava constantemente para Camila, a forma como ela havia tremido quando ele tocou seu pulso, a vulnerabilidade em sua voz quando admitiu que estava passando fome, a gratidão genuína em seus olhos quando ele insistiu que descansasse. Ele pegou o telefone e discou para sua secretária. Helena, preciso que você me consiga algumas informações sobre uma funcionária. Camila da Silva Santos, da equipe de limpeza. Sim, doutor. Que tipo de informações? Tudo. Endereço, situação familiar, histórico de trabalho. E também quero que você entre em contato com o Hospital Sara e marque uma consulta com o Dr. Fernando Almeida. Diga que é para um parente. Doutor, posso perguntar por quê? Dr. Rodrigo hesitou. Ele mesmo não sabia explicar completamente sua motivação. Apenas faça, Helena. E seja discreta. Depois de desligar o telefone, Dr. Rodrigo se recostou em sua poltrona de couro, perdido em pensamentos. Pela primeira vez em 5 anos, desde que perdeu a visão, ele sentia algo que pensava ter sido enterrado para sempre. O desejo de proteger alguém, de cuidar de alguém, de sentir uma conexão genuína com outra pessoa. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso.
Camila era uma funcionária de seu local de trabalho, de uma classe social completamente diferente da sua. Qualquer envolvimento entre eles seria visto como escandaloso pela sociedade que o rodeava. Mas pela primeira vez em anos, Dr. Rodrigo Mendes Santana estava considerando que talvez existissem coisas mais importantes que as convenções sociais. Naquela noite, ambos foram dormir, pensando um no outro, sem imaginar que o destino estava apenas começando a tecer os fios que os uniriam de forma irreversível. Na manhã seguinte, Camila acordou com uma sensação estranha de expectativa misturada com nervosismo. As palavras do Dr. Rodrigo ecoavam em sua mente. Quero que me procure em meu gabinete. Ela havia passado a noite imaginando o que ele poderia querer, oscilando entre esperança e medo de estar interpretando mal suas intenções. Depois de verificar se Lucas havia tomado seus medicamentos e deixar o café da manhã preparado para ele, Camila se arrumou com mais cuidado que o normal. Escolheu seu uniforme mais novo e passou ferro até que não sobrou uma única ruga. Prendia e soltava o cabelo várias vezes, indecisa sobre qual penteado seria mais apropriado para encontrar um dos homens mais importantes do Distrito Federal. Quando chegou ao tribunal, Dona Marta a recebeu com um sorriso preocupado. Como você está se sentindo hoje, menina? Ontem você nos deu um susto. Estou muito melhor, Dona Marta. Obrigada pela preocupação. O Dr. Rodrigo deixou recado para que você procurasse ele assim que chegasse. Ele está no gabinete desde as 7 da manhã. O coração de Camila acelerou. Eram apenas 8 horas, o que significava que ele havia chegado ainda mais cedo que o normal. Será que estava ansioso para vê-la também? Com passos hesitantes, Camila subiu até o 5º andar. O corredor estava silencioso, e ela podia ouvir apenas o som de sua própria respiração e o eco distante de vozes vindas de outros gabinetes. Quando chegou à porta do Dr. Rodrigo, hesitou por alguns segundos antes de bater delicadamente. Entre, veio a voz grave de dentro do gabinete. Camila abriu a porta lentamente e entrou no santuário pessoal do Dr. Rodrigo. O gabinete era impressionante. Paredes cobertas por estantes repletas de livros de direito, uma mesa de mogno maciço no centro, poltronas de couro marrom e um grande quadro representando a justiça vendada. Era um ambiente que irradiava poder e conhecimento. Dr. Rodrigo estava sentado atrás de sua mesa, vestindo um terno cinza escuro impecável. Quando a ouviu entrar, ele levantou a cabeça em sua direção. E novamente Camila teve a perturbadora sensação de que ele podia vê-la perfeitamente. Bom dia, Camila. Como você está se sentindo? Muito melhor, doutor. Obrigada pela sua gentileza ontem. Sente-se, disse ele, gesticulando para uma das poltronas em frente à mesa. Precisamos conversar. Camila se sentou na ponta da poltrona, com a postura rígida de quem estava pronta para fugir a qualquer momento. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela as entrelaçou no colo para disfarçar o nervosismo. Dr. Rodrigo se levantou e contornou a mesa, vindo se sentar na poltrona ao lado dela. A proximidade fez o coração de Camila disparar ainda mais. Primeiro, quero que você saiba que mandei minha secretária verificar alguns detalhes sobre a situação do seu irmão, disse ele calmamente. Camila sentiu um frio na barriga. Doutor, eu posso explicar... Não precisa explicar nada, interrompeu ele. Não estou julgando você. Na verdade, estou impressionado com sua força e dedicação. Cuidar de um irmão doente sozinha na sua idade requer uma coragem que poucos possuem. Ele é tudo que me resta, murmurou Camila. Não tenho escolha. Todos temos escolhas, disse Dr. Rodrigo suavemente. Você poderia ter escolhido o caminho mais fácil, deixar que o Estado cuidasse dele, mas escolheu lutar. Isso diz muito sobre seu caráter. Camila olhou para ele com surpresa. Nunca havia pensado em suas ações como sendo corajosas ou admiráveis. Para ela, cuidar de Lucas era simplesmente o que se fazia por família.
Descobri que o Dr. Fernando Almeida é um dos melhores nefrologistas do país, continuou o Dr. Rodrigo. Também descobri que o tratamento do Lucas poderia ser muito mais eficaz se ele tivesse acesso a exames mais modernos e medicamentos mais caros. Sim, mas Camila começou a protestar, sabendo que esses tratamentos estavam muito além de suas possibilidades financeiras. Eu gostaria de ajudar, disse Dr. Rodrigo simplesmente. As palavras atingiram Camila como um raio. Ela o olhou com incredulidade, tentando processar o que ele havia acabado de dizer. Doutor, eu não posso aceitar caridade. Posso ser pobre, mas tenho dignidade. Não é caridade, disse ele, inclinando-se ligeiramente em sua direção. É humanidade. É uma pessoa ajudando outra porque pode e porque quer. Mas por quê? Perguntou Camila, sua voz carregada de emoção. Por que o senhor faria isso por mim? Por nós? Dr. Rodrigo ficou em silêncio por alguns momentos, lutando com suas próprias emoções. Como poderia explicar que, desde que a conheceu, ela havia se tornado uma constante em seus pensamentos? Como poderia dizer que a voz dela havia trazido de volta sentimentos que ele pensava terem sido enterrados para sempre? Porque há muito tempo não encontro alguém tão genuíno, disse ele finalmente. Em meu mundo, Camila, as pessoas sempre querem algo. Poder, dinheiro, influência. Mas você é diferente. Há uma pureza em você que me toca de uma forma que não consigo explicar. Camila sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ninguém jamais havia falado dela daquela forma, com tanto respeito e admiração. Eu não sou especial, sussurrou ela. Sou apenas uma mulher comum tentando sobreviver. Você se subestima, disse Dr. Rodrigo, estendendo a mão e tocando levemente a dela. O contato elétrico entre eles foi imediato e perturbador. Você tem uma força interior que muitas pessoas que conheço com muito mais dinheiro e poder jamais possuirão. Camila olhou para a mão dele sobre a sua, sentindo ondas de calor se espalhando pelo seu corpo. Era errado sentir aquilo por um homem tão acima dela socialmente. Mas não conseguia controlar a forma como seu coração reagia à presença dele. Doutor, começou ela, mas não conseguiu terminar a frase. Rodrigo, disse ele suavemente, quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Rodrigo. O nome soou íntimo em seus lábios, criando uma sensação de proximidade que era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Rodrigo, repetiu ela experimentalmente, gostando da forma como a palavra soava em sua voz. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ainda de mãos dadas, ambos sentindo a tensão elétrica que crescia entre eles. Era Dr. Rodrigo quem deveria ser sensato, quem deveria manter a distância profissional, mas pela primeira vez em anos, seu coração estava falando mais alto que sua razão. Camila, disse ele, sua voz mais rouca que o normal. Eu não deveria estar sentindo isso. Sentindo o quê? Perguntou ela, embora soubesse exatamente do que ele estava falando. Isso, disse ele, apertando levemente a mão dela. Esta conexão, esta atração. A palavra ficou suspensa no ar entre eles como uma confissão perigosa. Camila sentiu seu coração parar por um momento, antes de voltar a bater ainda mais forte. Eu também sinto, admitiu ela em um sussurro quase inaudível. Dr. Rodrigo se virou completamente para ela, suas mãos encontrando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com sua reputação de dureza. Seus dedos traçaram as linhas de suas bochechas, memorizando cada contorno. Isso é loucura, murmurou ele. Eu sou um juiz, você é uma funcionária. A diferença entre nós é... Não importa, interrompeu Camila, cobrindo as mãos dele com as suas. Neste momento não importa. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando Camila respondeu, pressionando os lábios contra os dele, algo se inflamou entre eles. O beijo se intensificou.
carregado de toda a atenção e atração que havia se acumulado entre eles nos últimos dias. As mãos de Dr. Rodrigo se entrelaçaram nos cabelos de Camila, enquanto ela se agarrava aos ombros dele como se fosse um náufrago agarrando-se a uma tábua de salvação. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Dr. Rodrigo apoiou a testa na dela, tentando recuperar o controle. "Meu Deus", sussurrou ele. "O que estamos fazendo?" "Eu não sei", respondeu Camila, sua voz trêmula. "Mas não me arrependo." Naquele momento, a realidade voltou a bater na porta na forma da secretária, doutora Helena, que bateu delicadamente. "Dr. Rodrigo, seu primeiro compromisso chegou." Ambos se afastaram rapidamente, tentando recompor a compostura. Dr. Rodrigo passou as mãos pelos cabelos, enquanto Camila alisava a roupa e tentava disfarçar o rubor em suas bochechas. "Um minuto." "Helena", respondeu ele, sua voz voltando ao tom profissional. Ele se virou para Camila, que já estava se levantando para ir embora. "Camila", disse ele, segurando-a pelo braço, "não se arrependa do que aconteceu." "Eu não me arrependo." Ela o olhou nos olhos e assentiu, antes de sair rapidamente do gabinete. No corredor, ela encostou-se na parede, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Havia beijado Dr. Rodrigo Mendes Santana. E o mais surpreendente de tudo, ele havia retribuído o beijo. Nos dias que se seguiram, uma dança delicada começou entre eles. Encontros casuais nos corredores se tornaram momentos carregados de significado. Olhares que duravam mais que o necessário. Toques acidentais que enviavam ondas de eletricidade através de ambos. Conversas aparentemente profissionais que continham camadas de significado mais profundo. Dr. Rodrigo começou a procurar desculpas para deixar seu gabinete na hora em que sabia que Camila estaria limpando os corredores. Ela, por sua vez, encontrava razões para passar mais vezes perto do gabinete dele. Era um jogo perigoso, que ambos sabiam que estava caminhando para um território proibido. Uma tarde, 3 semanas depois do primeiro beijo, Dr. Rodrigo encontrou Camila na pequena sala de manutenção do 5º andar. Ela estava sozinha, organizando produtos de limpeza, quando ele apareceu na porta. "Oi", disse ele simplesmente. "Oi", respondeu ela, seu coração imediatamente acelerando. Ele entrou na sala e fechou a porta atrás de si. O espaço era pequeno, forçando-os a ficar próximos um do outro. "Eu não consigo parar de pensar em você", confessou ele, sua voz rouca de emoção. "Nem eu", admitiu Camila. "Isso está me deixando louca." "Camila, eu preciso que você saiba que isto não é apenas atração física para mim", disse ele, aproximando-se dela. "Há algo mais profundo acontecendo aqui. Para mim também", sussurrou ela. Eles se beijaram novamente, desta vez com mais urgência, como se fossem 2 pessoas se afogando e encontrando ar um no outro. As mãos de Dr. Rodrigo exploraram as curvas delicadas de Camila, enquanto ela se perdia no calor e na força dele. Mas sua bolha de felicidade secreta estava prestes a estourar. Do lado de fora do prédio, Marcos, um funcionário da manutenção que havia sido dispensado há alguns meses e guardava rancor, observava através de uma janela com binóculos. Ele havia notado os encontros entre o juiz e a faxineira e decidiu que era hora de usar essa informação a seu favor. Com o celular em mãos, Marcos conseguiu fotografar o momento em que Dr. Rodrigo e Camila saíam juntos da sala de manutenção, claramente em estado de intimidade. A foto não mostrava o beijo em si, mas a proximidade dos corpos e a expressão nos rostos de ambos deixava pouco espaço para interpretações inocentes. Na semana seguinte, a bomba explodiu. A foto apareceu primeiro em um blog de fofocas jurídicas, acompanhada de uma manchete sensacionalista. Juiz milionário tem romance secreto com faxineira do tribunal. Em questão de horas, a imagem se espalhou pelas redes sociais como um vírus. Os comentários eram cruéis e preconceituosos.
Muitos questionavam se Camila não estaria se aproveitando da deficiência visual do juiz. Outros sugeriam que ela deveria estar recebendo favores em troca de serviços íntimos. Algumas pessoas chegavam ao ponto de questionar a capacidade mental de Dr. Rodrigo, insinuando que sua cegueira o tornava vulnerável a manipulações. Dr. Rodrigo soube do escândalo através de Helena, que chegou ao gabinete na segunda-feira de manhã com o rosto pálido e um tablet nas mãos. Doutor, preciso mostrar algo ao senhor, disse ela com voz trêmula. Quando Helena leu os comentários em voz alta, Dr. Rodrigo sentiu uma raiva crescer dentro dele como nunca havia sentido antes. Não por si mesmo, mas por Camila. Ela estava sendo humilhada publicamente, tendo sua reputação destruída por pessoas que não a conheciam. Onde está Camila? Perguntou ele, levantando-se da cadeira. Doutor, talvez seja melhor deixar a situação esfriar um pouco. Helena, onde está Camila? Repetiu ele, sua voz carregada de autoridade. Ela foi chamada na diretoria. Estão questionando ela sobre o relacionamento. Dr. Rodrigo saiu do gabinete como um furacão. Seus passos ecoavam pelos corredores com uma determinação que fez todos os funcionários se afastarem de seu caminho. Quando chegou à sala da diretoria, não bateu na porta. Simplesmente a abriu e entrou. Camila estava sentada em uma cadeira no centro da sala, cercada por 3 membros da administração do tribunal. Suas bochechas estavam molhadas de lágrimas, e ela segurava um lenço de papel amassado nas mãos. Quando ouviu a voz de Dr. Rodrigo, ela levantou os olhos com uma mistura de alívio e mortificação. Que interrogatório é este? Perguntou Dr. Rodrigo, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Dr. Rodrigo, disse o diretor administrativo Sr. Pereira, precisamos esclarecer a situação. As fotos que circulam são invasão de privacidade, interrompeu Dr. Rodrigo. E esta sala parece mais um tribunal de inquisição do que uma investigação administrativa. Doutor, entendemos sua posição, mas a reputação do tribunal... A reputação do tribunal? Dr. Rodrigo riu amargamente. E qual é exatamente o crime cometido aqui? 2 adultos solteiros que se interessaram um pelo outro? Há questões éticas envolvidas, insistiu o Sr. Pereira. A diferença de posição hierárquica... Questões éticas existem quando há abuso de poder ou coerção, disse Dr. Rodrigo, aproximando-se de Camila e colocando a mão protetoramente em seu ombro. Nada disso aconteceu aqui. Camila é uma mulher íntegra que jamais usaria qualquer situação para vantagem pessoal. Dr. Rodrigo, disse outra administradora, talvez seja melhor se a senhorita Camila fosse transferida para outro setor. Não, disse Dr. Rodrigo firmemente. Camila permanecerá em sua função atual. E se alguém tiver algum problema com isso, pode discutir comigo pessoalmente. Ele se virou para Camila, que o olhava com lágrimas de gratidão nos olhos. Vamos, disse ele, estendendo a mão para ela. Você não precisa mais ouvir isso. Camila se levantou e pegou a mão dele, e juntos saíram da sala da diretoria sob os olhares chocados dos administradores. No corredor, ela finalmente desabou em lágrimas. Rodrigo, desculpe. Desculpe por ter causado esse escândalo. Eu nunca quis que isso acontecesse. Você não tem nada do que se desculpar, disse ele, puxando-a para um abraço protetor. Eu é que deveria ter previsto que isso poderia acontecer. Deveria ter te protegido melhor. O que vamos fazer agora? Perguntou ela, a voz abafada contra o peito dele. Dr. Rodrigo ficou em silêncio por alguns momentos, pensando. Ele sabia que o escândalo estava apenas começando. Em breve, o Conselho de Justiça seria pressionado a tomar uma posição. Sua carreira poderia estar em risco e a reputação de Camila já estava sendo destroçada. Vamos enfrentar isso juntos, disse ele finalmente. Não vou deixar que destruam você por causa de sentimentos que não controlamos. Mas enquanto ele segurava Camila em seus braços, Dr. Rodrigo sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A sociedade raramente perdoava aqueles que ousavam desafiar suas convenções,
E o amor que havia florescido entre eles seria testado de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. Nas semanas que se seguiram ao escândalo, a pressão sobre Dr. Rodrigo e Camila intensificou-se como uma tempestade que se recusava a passar. Os jornais jurídicos especializados começaram a questionar abertamente a capacidade de julgamento do magistrado, insinuando que sua deficiência visual o tornava suscetível a manipulações. As redes sociais fervilhavam com comentários cruéis sobre Camila, pintando-a como uma oportunista que se aproveitava de um homem vulnerável. Dr. Rodrigo enfrentava cada dia com uma determinação férrea, mas Camila estava visivelmente abalada. Ela havia parado de comer adequadamente novamente, não por falta de dinheiro desta vez, mas por ansiedade. Os olhares sussurrados dos colegas de trabalho, os comentários maldosos que chegavam até ela através de terceiros, tudo isso estava corroendo sua autoestima. Uma manhã de quinta-feira, Helena entrou no gabinete de Dr. Rodrigo com uma expressão particularmente séria. Doutor, recebi uma ligação do Conselho Nacional de Justiça. Eles querem marcar uma audiência para discutir a situação. Dr. Rodrigo não demonstrou surpresa. Ele sabia que esse momento chegaria. Quando? Perguntou ele calmamente. Na próxima terça-feira. Eles querem que o senhor compareça para dar esclarecimentos sobre o relacionamento. E Camila? Eles disseram que ela também deve comparecer, caso seja necessário. Dr. Rodrigo fechou os punhos. A ideia de Camila, sendo submetida a um interrogatório formal do conselho, o deixava furioso. Ela já havia sofrido humilhação suficiente. Helena, quero que você cancele todos os meus compromissos para o final desta semana. Tenho algumas visitas importantes a fazer. Naquela tarde, Dr. Rodrigo fez algo que não fazia há anos. Visitou pessoalmente alguns dos membros mais influentes do Conselho, não para implorar ou se justificar, mas para lembrá-los de quem ele era e do que representava para o sistema judiciário brasileiro. Sua primeira parada foi no escritório do desembargador Antônio Carlos Ferreira, um homem de 70 anos que havia sido mentor de Rodrigo no início de sua carreira. Rodrigo, meu rapaz, disse o desembargador quando ele entrou no escritório. Confesso que não esperava esta visita. Antônio, você me conhece há mais de 20 anos. Já me viu tomar alguma decisão por impulso ou irresponsabilidade? O desembargador suspirou pesadamente. Não, nunca. Você sempre foi um dos magistrados mais íntegros que conheço. Mas, Rodrigo, você precisa entender a posição em que isso nos coloca. A imprensa, a opinião pública... A opinião pública, interrompeu o Dr. Rodrigo, costuma se basear em preconceitos e sensacionalismo. Desde quando o judiciário toma decisões baseadas no que a mídia acha adequado? Você tem razão, mas, Antônio, eu perdi minha visão há 5 anos. Desde então, aprendi a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Camila da Silva Santos é uma mulher íntegra, trabalhadora, que cuida sozinha de um irmão doente. Ela não me manipulou nem se aproveitou de mim. Pelo contrário, ela me devolveu algo que eu pensava ter perdido para sempre. A capacidade de sentir. O desembargador observou o homem à sua frente. Alguém que havia conhecido como jovem advogado, ambicioso e que se tornara um dos juízes mais respeitados do país. O que você está me pedindo, Rodrigo? Estou pedindo que você julgue os fatos, não os preconceitos. Estou pedindo que lembre que o amor não é crime, mesmo quando acontece entre pessoas de classes sociais diferentes. As visitas de Dr. Rodrigo continuaram ao longo dos dias seguintes. Ele conversou com jornalistas influentes, ex-colegas de faculdade que agora ocupavam posições importantes e até mesmo políticos que respeitavam sua trajetória. Não estava fazendo campanha por si mesmo, mas defendendo a dignidade de Camila. Enquanto isso, Camila enfrentava seus próprios demônios.
A situação havia se tornado tão insuportável que ela começou a considerar pedir demissão e desaparecer da vida de Rodrigo. Talvez sem ela por perto, o escândalo eventualmente se dissipasse e ele pudesse voltar à sua vida normal. Foi numa tarde chuvosa de sexta-feira que ela tomou a decisão. Havia terminado seu turno no tribunal e estava se preparando para ir para casa quando resolveu fazer uma última visita ao gabinete de Dr. Rodrigo. Ela bateu na porta hesitantemente. Entre. Veio a voz familiar. Dr. Rodrigo estava sozinho, revisando alguns documentos em braille. Quando percebeu que era Camila, seu rosto se iluminou com um sorriso que ela não via há dias. Camila, que bom te ver. Como você está? Rodrigo, preciso conversar com você sobre algo importante. Algo no tom de voz dela o alertou imediatamente. Ele se levantou e se aproximou, estendendo as mãos até encontrar os braços dela. O que aconteceu? Eu vou pedir demissão, disse ela, as palavras saindo numa corrida antes que perdesse a coragem. Vou sair de Brasília, levar o Lucas comigo. Talvez para o interior, onde possamos começar de novo. O quê? A voz de Dr. Rodrigo saiu mais alta do que ele pretendia. Por que você faria isso? Porque estou destruindo sua vida, disse Camila, as lágrimas começando a escorrer. Porque cada dia que fico aqui, o escândalo fica pior. Porque você não merece ter sua carreira arruinada por minha causa. Camila, olhe para mim, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Você não está destruindo minha vida. Você salvou minha vida. Como pode dizer isso? Todo mundo está falando mal do Senhor, questionando seu julgamento, e eu não me importo, disse ele com veemência. Você quer saber por quê, Camila? Porque pela primeira vez em 5 anos eu me sinto vivo. Pela primeira vez desde o acidente, eu acordo todas as manhãs com um motivo para sorrir. Camila soluçou, lutando entre o desejo de ficar e a certeza de que estava causando problemas para o homem que amava. Mas o conselho da audiência... Deixe-me contar uma coisa sobre essa audiência, disse Dr. Rodrigo, puxando-a para sentar no sofá de couro de seu gabinete. Eles podem questionar minha conduta, podem até tentar me punir, mas há uma coisa que eles não podem fazer. Não podem me obrigar a parar de amar você. As palavras atingiram Camila como um raio. Era a primeira vez que ele usava a palavra amor abertamente. Você me ama? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Sim, disse ele sem hesitar. Eu te amo, Camila da Silva Santos. Amo sua força, sua dedicação, sua pureza de coração. Amo a forma como você me faz sentir que posso ser mais do que apenas um juiz cego. Com você, eu me sinto como um homem completo. Camila desabou em lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade misturadas com alívio. Eu também te amo, confessou ela. Desde aquele primeiro dia quando você me ajudou no corredor. Eu sabia que era loucura, que nunca poderia dar certo, mas não conseguia parar de sentir. Eles se beijaram com uma paixão intensificada pela possibilidade de perda que haviam enfrentado. Era um beijo que selava não apenas seu amor, mas também sua determinação de enfrentar juntos qualquer adversidade. Não me deixe, murmurou Dr. Rodrigo contra os lábios dela. Não importa o que aconteça na audiência, não importa o que digam sobre nós podemos superar isso juntos. Mas e se eles tirarem você do cargo? E se destruírem sua carreira? Então construiremos uma nova vida juntos. Minha carreira é importante, mas não é mais importante que você. Naquele fim de semana, Dr. Rodrigo fez algo que surpreendeu a todos. Decidiu quebrar o silêncio publicamente. Ele marcou uma coletiva de imprensa para a segunda-feira, um dia antes da audiência no conselho. A sala estava lotada de jornalistas, blogueiros e curiosos. Dr. Rodrigo entrou acompanhado apenas de Helena, recusando-se a levar advogados ou assessores de imprensa. Queria que suas palavras fossem genuínas, vindas do coração. Senhoras e senhores da imprensa, começou ele, sua voz ecoando com autoridade pela sala.
Convoquei esta coletiva para esclarecer alguns fatos sobre minha vida pessoal que se tornaram, infelizmente, assunto público. Ele fez uma pausa, permitindo que o silêncio se instalasse. Há algumas semanas, fotos minhas com a senhorita Camila da Silva Santos circularam na internet, acompanhadas de especulações sobre nosso relacionamento. Estou aqui para confirmar que essas especulações são verdadeiras. Camila e eu desenvolvemos um relacionamento amoroso. Um murmúrio correu pela sala, mas Dr. Rodrigo continuou impassível. Também estou aqui para esclarecer algumas mentiras que têm sido espalhadas. Camila não se aproveitou de minha deficiência visual. Ela não me manipulou, nem buscou vantagens pessoais. Pelo contrário, é uma mulher de caráter exemplar que trabalha incansavelmente para sustentar um irmão doente. Sua voz ficou mais intensa. Perdi minha visão há 5 anos em um acidente. Desde então, aprendi a ver o mundo de formas que muitas pessoas com visão perfeita jamais conseguirão. Aprendi a identificar a sinceridade pelo tom de voz, a detectar a bondade através de gestos simples, a reconhecer a integridade através de ações consistentes. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Camila da Silva Santos possui todas essas qualidades. Se amá-la é um crime, então sou culpado. Se respeitá-la é uma falha de julgamento, então meu julgamento está comprometido. Mas se valorizar uma pessoa íntegra e corajosa é errado, então prefiro estar errado a ser politicamente correto. A sala explodiu em flashes e perguntas gritadas, mas Dr. Rodrigo levantou a mão pedindo silêncio. Amanhã enfrentarei o Conselho Nacional de Justiça. Qualquer que seja sua decisão, ela será respeitada. Mas não me arrependo de nada que sinto por Camila. E jamais me envergonharei de um amor que me trouxe de volta à vida. Ele se levantou, sinalizando o fim da coletiva. Obrigado. O impacto da coletiva foi imediato. Alguns jornais o elogiaram pela honestidade e coragem. Outros o criticaram por misturar vida pessoal com carreira pública. Mas uma coisa ficou clara. Dr. Rodrigo havia assumido o controle da narrativa. Camila assistiu à coletiva pela televisão na casa de uma amiga, já que não tinha coragem de estar presente. Quando viu Rodrigo defendê-la publicamente, declarando seu amor diante de dezenas de jornalistas, ela soube que jamais abandonaria aquele homem. Na terça-feira, a audiência no Conselho Nacional de Justiça foi menos dramática do que todos esperavam. Dr. Rodrigo compareceu acompanhado de um advogado, mas foi ele mesmo quem respondeu a todas as perguntas com a mesma honestidade e dignidade que havia demonstrado na coletiva. O presidente do conselho, Dr. Eduardo Menezes, um homem experiente que conhecia a reputação ilibada de Rodrigo, conduziu a sessão com fairness. Dr. Rodrigo, o senhor entende que alguns podem questionar se um relacionamento entre pessoas de posições hierárquicas tão diferentes pode ser genuíno e livre de coerção? Entendo a preocupação, Dr. Eduardo, mas peço que analisem os fatos. Camila jamais recebeu tratamento preferencial em seu trabalho. Nunca pediu favores nem se aproveitou de nossa proximidade. Nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente, baseado em respeito mútuo e afinidade emocional. E quanto às diferenças socioeconômicas? Dr. Eduardo, se formos questionar relacionamentos baseados em diferenças socioeconômicas, teremos que revisar metade dos casamentos do país. O amor não entende de classes sociais. A audiência durou 3 horas. Ao final, o conselho se reuniu em sessão privada por 2 horas adicionais antes de divulgar sua decisão. Dr. Eduardo retornou à sala com uma expressão neutra. Dr. Rodrigo Mendes Santana. Após análise cuidadosa dos fatos apresentados, este conselho não encontrou evidências de conduta inadequada ou abuso de poder. Não há base legal para qualquer sanção disciplinar. O alívio que Dr. Rodrigo sentiu foi imenso, mas Dr. Eduardo continuou. No entanto, recomendamos que, para evitar futuros questionamentos sobre conflito de interesses, a senhorita
Camila seja transferida para outro setor do tribunal, mantendo sua posição e salário. Dr. Rodrigo assentiu. Era uma solução justa que protegeria ambos de futuras controvérsias. Quando saiu do prédio do conselho, Dr. Rodrigo encontrou Camila esperando na calçada. Ela correu para seus braços, e ele a beijou ali mesmo, diante dos jornalistas e câmeras, sem se importar com mais fotos ou especulações. Acabou, murmurou ele contra o cabelo dela. Podemos seguir em frente. 3 meses depois, numa tarde ensolarada de sábado, Dr. Rodrigo estava nervoso como nunca havia estado, nem mesmo em seus julgamentos mais importantes. Ele estava no altar da pequena igreja do Gama, o mesmo bairro onde Camila havia crescido, aguardando a chegada de sua noiva. A cerimônia havia sido planejada para ser simples e íntima. Apenas familiares próximos e alguns amigos especiais estavam presentes. Do lado de Rodrigo, seus pais que vieram de Belo Horizonte, Helena e alguns colegas do tribunal que o apoiaram durante a crise. Do lado de Camila, Lucas, que estava muito melhor graças ao tratamento custeado por Rodrigo. Dona Marta, algumas amigas do bairro e vizinhos que a viram crescer. Quando as portas da igreja se abriram e Camila apareceu caminhando em direção ao altar, Dr. Rodrigo sentiu seu coração parar. Ela estava radiante, em um vestido simples, mas elegante, seus cabelos soltos caindo sobre os ombros, um sorriso luminoso iluminando seu rosto. Lucas a acompanhava até o altar, cumprindo o papel que deveria ter sido do pai. Quando chegaram diante de Dr. Rodrigo, o jovem pegou a mão da irmã e a colocou na mão do noivo. Cuide bem dela, sussurrou Lucas, porque ela é a melhor pessoa que você vai conhecer na vida. Eu prometo, respondeu Dr. Rodrigo emocionado. O padre, um homem simples da comunidade que conhecia Camila desde criança, conduziu a cerimônia com carinho especial. Rodrigo e Camila, disse ele. Vocês chegaram até aqui enfrentando adversidades que poderiam ter destruído muitos relacionamentos. Mas o amor verdadeiro não é aquele que existe apenas nos momentos fáceis. É aquele que cresce e se fortalece nas dificuldades. Quando chegou a hora dos votos, Dr. Rodrigo surpreendeu a todos. Em vez de falar, ele tirou do bolso uma folha de papel em braille e começou a ler. Camila, quando perdi minha visão, pensei que havia perdido também a capacidade de ver a beleza do mundo. Você me ensinou que estava errado. Com você, aprendi que existem formas de enxergar que vão muito além dos olhos. Você me mostrou que o amor é o sentido mais poderoso que temos. Sua voz tremulou ligeiramente. Prometo ser seu companheiro em todas as aventuras da vida. Prometo protegê-la de qualquer tempestade. Prometo amá-la não apenas nos dias de sol, mas principalmente nos dias de chuva. E prometo que juntos construiremos uma família baseada no respeito, na compreensão e no amor incondicional. Camila estava chorando quando chegou sua vez de falar. Ela não havia preparado votos escritos, mas falou direto do coração. Rodrigo, você me ensinou que eu não sou invisível. Me ensinou que mereço ser amada e respeitada. Com você, descobri uma força dentro de mim que nem sabia que existia. Você me fez acreditar que posso ser mais do que as circunstâncias da minha vida. Ela pegou as mãos dele entre as suas. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos. Prometo ser seus olhos quando precisar e deixar que você seja meu guia quando eu me perder. Prometo que nosso amor será um exemplo de que as diferenças não separam pessoas, mas as complementam. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que selou a união foi longo e apaixonado. A pequena igreja explodiu em aplausos e lágrimas de felicidade. Na festa simples que aconteceu no salão da comunidade, Dr. Rodrigo e Camila dançaram sua primeira dança como marido e mulher. Ele a guiava pela música, sussurrando em seu ouvido o quanto a amava, enquanto ela se perdia na sensação de estar finalmente em casa. Lucas, já muito mais saudável e forte, fez um discurso emocionante.
Minha irmã sempre cuidou de todo mundo, mas nunca deixou ninguém cuidar dela. Rodrigo, obrigado por ensinar ela que também merece ser cuidada. E obrigado por me dar um irmão mais velho que eu sempre quis ter. Durante a festa, Helena se aproximou de Camila com uma expressão misteriosa. Camila, posso conversar com você em particular? Elas se afastaram do salão e Helena entregou a Camila um envelope lacrado. Rodrigo me pediu para dar isso a você depois da cerimônia. Camila abriu o envelope com curiosidade e encontrou dentro uma certidão de nascimento e alguns documentos legais. Quando entendeu o que estava vendo, suas lágrimas voltaram a correr. Rodrigo havia adotado legalmente Lucas como seu irmão, garantindo que o jovem tivesse acesso aos melhores tratamentos médicos e educação, além de assegurar sua herança caso algo acontecesse com Camila. Ele fez isso semana passada, explicou Helena. Disse que quando se casa com alguém, casa com a família toda. Camila correu de volta para Rodrigo e o abraçou com força. Por que você fez isso? Perguntou ela, emocionada. Porque Lucas não é apenas seu irmão, respondeu ele. Agora é meu irmão também. Somos uma família completa. Naquela noite, em sua primeira noite como marido e mulher, Dr. Rodrigo e Camila conversaram até o amanhecer sobre seus sonhos para o futuro. Ele havia comprado uma casa menor que sua mansão, mas maior que a casinha no Gama, um lar que seria verdadeiramente deles. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Disse Camila, deitada no peito de Rodrigo. O quê? Como duas pessoas tão diferentes conseguiram se encontrar no meio de tanta gente. Não fomos nós que nos encontramos, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Foi o destino que nos encontrou. E quando o destino quer alguma coisa, nem tribunais, nem conselhos conseguem impedir. 6 meses depois do casamento, Camila descobriu que estava grávida. Lucas havia se formado no ensino médio, com notas excelentes, e começava a faculdade de engenharia, com sua saúde completamente recuperada. Dr. Rodrigo continuava sendo um dos juízes mais respeitados do país, mas agora seus colegas o viam não apenas como um magistrado brilhante, mas como um homem completo que havia encontrado a felicidade. A história de amor entre o juiz cego e a faxineira se tornou lenda no tribunal. Novos funcionários ouviam o relato de Dona Marta sobre como o amor tinha o poder de derrubar qualquer barreira social ou preconceito. E assim, Dr. Rodrigo Mendes Santana e Camila da Silva Santos provaram que o amor verdadeiro não enxerga diferenças sociais, não se intimida diante de adversidades, e tem o poder de transformar 2 vidas solitárias em uma família feliz e completa. Anos depois,